Existe uma teoria que atravessa décadas, escondida nas sombras da própria história. Uma hipótese tão absurda que talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas ignoram. Mas, e se algumas histórias parecem impossíveis apenas porque fomos condicionados a acreditar que elas jamais poderiam existir? Pois saiba que fala-se de um programa espacial secreto, uma civilização paralela, uma estrutura escondida acima da sociedade comum. Veja, não apenas laboratórios secretos, mas frotas inteiras. Tecnologias com décadas ou talvez séculos à frente do que conhecemos publicamente. Isso inclui naves movidas por eletromagnetismo, sistemas antigravitacionais, bases ocultas na Lua, instalações subterrâneas em Marte. E entre todas essas histórias, uma em especial atravessa os anos como um fantasma tecnológico moderno. A suposta nave triangular TR-3B. E talvez você já tenha ouvido falar dela. Uma nave negra, silenciosa, em formato triangular, frequentemente associada a projetos militares secretos dos Estados Unidos. E veja, existem testemunhos, fotografias duvidosas, relatos de militares, pessoas afirmando ter visto um enorme triângulo negro pairando no céu sem emitir som algum. E alguns dizem que ela utiliza um sistema eletromagnético revolucionário, capaz de manipular a gravidade. E outros afirmam que seria engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Mas será que o TR-3B realmente existe? Ou tudo isso não passa de uma lenda moderna, alimentada pela internet, pelo imaginário coletivo e pelo fascínio humano pelo desconhecido? E o curioso é que quanto mais absurda parece a história, mais ela continua viva. E talvez os mitos modernos existam porque escondem fragmentos de algo real. Por quê? Quando olhamos para a história, existem peças estranhas demais para serem ignoradas completamente. Olha só, após a Segunda Guerra Mundial, centenas de cientistas alemães foram levados secretamente para os Estados Unidos através da operação chamada Paperclip. Entre eles estava Wernher von Braun, o homem que ajudaria a criar os foguetes da NASA. Mas aqui surge uma pergunta perturbadora. O que realmente foi levado daquela Alemanha destruída pela guerra, hein? Apenas cientistas ou algo mais? Porque até hoje existem relatos, documentos, testemunhos e teorias envolvendo projetos secretos desenvolvidos pelos alemães no final da guerra. Ou seja, discos voadores experimentais, tecnologias antigravitacionais, pesquisas eletromagnéticas avançadas, projetos obscuros conduzidos longe dos olhos do público. E a maior parte dessas histórias nunca foi comprovada, mas também nunca desapareceu completamente. E elas continuam retornando como ecos persistentes de alguma coisa enterrada no passado. E então surge uma pergunta desconfortável. E se parte dessas tecnologias nunca tiver desaparecido, hein? E se apenas foram ocultadas? E o mais intrigante é que muitas dessas hipóteses começaram justamente após o salto tecnológico absurdo ocorrido depois da Segunda Guerra Mundial. Veja só, em poucas décadas a humanidade saiu de aviões rudimentares para foguetes capazes de chegar à Lua. Como se algo tivesse acelerado drasticamente o desenvolvimento tecnológico humano. Coincidência? Talvez, mas algumas perguntas continuam ecoando. Se existem tecnologias mais avançadas, por que nunca chegaram ao público? Se realmente houvesse sistemas antigravitacionais, por que ainda usamos combustível fóssil? Por que foguetes ainda explodem toneladas de combustível para escapar da Terra? E aqui entramos em um ponto extremamente curioso. Observe Elon Musk. Milhões e bilhões sendo investidos em foguetes gigantescos. Tecnologias avançadíssimas, mas ainda baseados em combustão. Ainda baseada em propulsão tradicional. Ainda extremamente cara. E então surge a pergunta que poucos fazem. E se os foguetes públicos forem apenas a face visível de algo muito maior? Porque se existisse um programa secreto, ele jamais seria revelado de forma aberta. Ele precisaria de um programa espacial oficial, uma vitrine, uma narrativa pública apenas.
enquanto o verdadeiro avanço permaneceria oculto. E talvez seja exatamente isso que histórias como a do TR-3B continuem surgindo. Porque ela representa muito mais do que apenas uma nave misteriosa. Ela simboliza a possibilidade de que existam tecnologias escondidas do público há décadas. E honestamente, seria tão impossível assim? Olha só, a própria história militar mostra que tecnologias secretas frequentemente permanecem ocultas durante décadas, antes de serem reveladas. Olha só, o avião invisível stealth parecia ficção científica antes de se tornar público. Drones militares já existiam muito antes da população sequer imaginar a sua existência. Por favor, projetos secretos sempre existiram. Então, até onde isso pode chegar, hein? Essa é a pergunta que faz tantas pessoas mergulharem nessas teorias. Não necessariamente porque acreditam cegamente, mas porque percebem que existem zonas obscuras demais dentro da história moderna. O próprio tema Programa Espacial Secreto começou a ganhar força através de denunciantes, ex-militares, pesquisadores independentes e documentos controversos. Tudo isso que alegam a existência de operações ocultas realizadas muito além do conhecimento público. E olha só, alguns afirmam que já existem bases fora da Terra. E outros ainda dizem que há mineração em asteroides. Há ainda os que falam sobre aliança entre governos e inteligências não humanas. Eu sei, tudo isso parece impossível. Mas a própria história humana está cheia de coisas que um dia pareceram impossíveis. E o problema é que também existem exageros, fantasias, manipulações, mistificações. E talvez seja exatamente isso que torne tão difícil separar a verdade do delírio. Porque, em meio ao caos das teorias, algumas peças reais continuam ali, silenciosas. Olha só, durante décadas, governos negaram completamente a existência de fenômenos aéreos desconhecidos. Hoje, documentos militares admitem oficialmente que objetos inexplicáveis foram registrados por pilotos e radares. O que antes era tratado como loucura passou a ser investigado oficialmente. E então surge outra pergunta desconfortável. Quantas coisas consideradas absurdas hoje talvez sejam admitidas no futuro, hein? Veja só, porque existe algo profundamente estranho na forma como nossa civilização funciona. Porque enquanto bilhões de pessoas discutem política, crises e entretenimento, projetos militares secretos continuam existindo longe dos olhos do mundo. Entenda, tecnologias são desenvolvidas em silêncio, informações são classificadas, descobertas desaparecem. E a população comum sabe apenas o que é permitido saber. Olha só, talvez não exista um programa espacial secreto algum. Talvez o TR-3B nunca tenha passado de um mito criado pela internet. E talvez Marte seja apenas Marte. Talvez a Lua esteja completamente vazia. Mas talvez a maior descoberta da humanidade não seja encontrar vida fora da Terra. Talvez seja descobrir que nunca estivemos sozinhos em nossa própria história. Porque talvez o mais importante não seja provar essas teorias, mas perceber o quanto ainda desconhecemos sobre a realidade que nos cerca. E olha só, talvez a humanidade esteja olhando para o universo com a mesma inocência de uma criança observando o oceano pela primeira vez, achando que já viu tudo, quando mal entrou na água. E se existir mesmo uma civilização paralela, avançando silenciosamente acima de nossas cabeças? Talvez o maior segredo não seja a tecnologia. Talvez seja o silêncio de uma verdade escondida em plena luz. Ou ainda talvez tudo isso seja apenas uma lenda moderna criada pela mente humana para preencher o vazio do desconhecido. Mas existe algo curioso sobre certas teorias. Elas nunca desaparecem completamente. Elas atravessam gerações, mudam de forma, se escondem nas sombras da história e depois retornam novamente. Como se alguma coisa nelas continuasse provocando a humanidade. E talvez seja justamente porque algumas dessas perguntas tocam em algo profundo demais dentro da própria consciência humana. Porque no fim, o verdadeiro mistério talvez não esteja nas estrelas, mas nos limites daquilo que acreditamos ser possível.
Manter a mente aberta às possibilidades é expandir a consciência. E isso é exatamente o que eu sempre proponho aqui. Olha só, não estou dizendo para você acreditar em tudo, muito menos aceitar qualquer teoria sem questionar. Porque talvez o erro da nossa civilização também seja descartar rápido demais aquilo que ainda não consegue compreender. Mas não é necessário acreditar, veja bem, apenas considerar. Considerar que talvez existam mais verdades entre o céu e a terra do que a nossa própria visão da realidade consegue aceitar. Por quê? Toda a grande descoberta da humanidade um dia também pareceu impossível. E mais, e talvez existam mais verdades ocultas dentro da consciência humana do que em todos os céus que observamos. E olha só, e se quiserem mais fundo nisso, o acesso ao curso está no link da descrição ou nesse QR Code. Um grande fraternal abraço, servindo o que você é, assim como eu sou. E tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Tenha sucesso em alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar correto e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.